Quem venceria uma luta? O Tyrannosaurus ou o Spinosaurus? Aliás, quem é o maior deles? Minha pica quando tiver inchada. O maior sempre ganha, né? O que é mais pesado vai vencer a luta. Mas e se esse crocodilozinho aqui, ó, mordesse o pé de algum deles, né? Enquanto eles estivessem ali pisando na água, eles iam levar um susto e iam ir embora. Então, quem ganhou a luta foi o crocodilozinho, né? E ele é bem menor e menos maçudo do que eles. Então, será que uma disputa, uma briga, não tem nada a ver com isso? E tem mais a ver com quem acertar o primeiro golpe, quem se impor mais? Enfim, eu tô trazendo esse vídeo porque um dos problemas que eu mais vejo na nossa comunidade de entusiastas da paleontologia é essa simulação de brigas de dinossauro e de quem é o maiorzão, quem é o mais pesado, e que esse aqui é o bufado e esse aqui é o nerfado. Enfim, pessoal, eu acho isso um saco. Eu gosto de desenhar os bichos e, enfim, adoro ver essas leituras também. Me empolgo quando tem sempre um espécime grandão descoberto e nomeado. E esses últimos tempos, eu estava até aproveitando para ler sobre as últimas descobertas que saíram ali do bufado Tyrannosaurus, o bicho que sempre é bufado o tempo inteiro, né? E como cada vez as novas descobertas mostram que ele era um trator gigante, um tanque de guerra, um navio que andava na terra, né? E esse aqui é sempre o fracassado, que vai cada vez virando aí uma morsa. Inferno! Enfim, nesses últimos tempos, saíram ali duas pesquisas que muita gente que acabou não lendo o texto entendeu errado sobre o Tyrannosaurus, ou ficou fazendo suposições meio sensacionalistas demais. E a mesma coisa aconteceu agora com o Spinosaurus, né? Porque saiu um estudo esse ano falando de uma falange super robusta ali de Spinosaurus, e eu quero comentar isso um pouquinho hoje. Então o que acontece, pessoal? Tô aqui com um texto que eu acabei de ler, eu li hoje, e enfim, tava saindo aí muito vídeo, muita gente falando isso em redes sociais, né, no Twitter, no Reddit, no TikTok, no YouTube, blá blá blá, sobre a tal falange robustona ali do Spinosaurus que foi descrita esse ano. Encontraram essa falange super robusta, aqui no texto eles falam que ela é comparável em largura e talvez ali no alongamento com espécimes adultos de Tyrannosaurus, o gênero Tyrannosaurus. Então assim, é uma falange pra lá de robusta para um Spinosaurus, né? E aí o que acontece? Ela é só uma falange isolada, é um fragmento isolado ali, falange, que foi atribuída a Spinosaurus, tá bom? Não foi espinosaurídeo nem nada, é Spinosaurus, já foi bem certeiro ali, né? Eles compararam essa falange com a falange do neótipo do Spinosaurus, que foi o material descrito ali em 2014 pelo Ibrahim, né? E aquele material possuía ali uma falange comparável com essa. E o que eles descrevem aqui? Que essa falange, essa nova descrita esse ano, ela seria 145% maior do que a falange do neótipo. E o neótipo, ele era um indivíduo ali de 11 metros, estourando, 11 metros de comprimento e umas 3,5 toneladas, né? Era um subadulto, o neótipo era um subadulto, e essa falange com certeza pertence a um adulto grande de Spinosaurus, né? Beleza, isso é tudo que o texto fala. Não fala mais nada. E o que eu vi muita gente falando em Reddit, em Twitter, em vídeos aí também, é que o bicho tinha 16 metros de comprimento e pesava 11 toneladas. Essa informação não existe aqui, né? O texto inclusive fala: o material é muito fragmentado para ser incluído numa análise filogenética, o material é muito fragmentário para se fazer uma estimativa de peso, uma estimativa de comprimento do bicho. É uma única falange, sabe? E aí eu já vi muita comparação de tamanho, já feita com o Spinosaurus e a falange nova, comparando com o Tyrannosaurus. Agora o Spinosaurus é o maior de novo, ele é ainda maior, né? Ele passa dos 15 metros, ele tem 11 toneladas. Eu não sei de onde veio essa estimativa, porque ela não veio do artigo, ela veio de pessoas da comunidade que pegaram o tamanho
lá do neótipo do Ibrahim de 2014, o indivíduo de 11 metros, e o que eles fizeram? Aumentaram 11 metros em 145%, dando aí 16 metros. E o peso eu não faço nem ideia como eles fizeram isso, né? Porque o neótipo tinha, tipo, 3,5 toneladas. E aí, tipo, eu não sei qual que é a conta matemática para fazer o peso, não manjo nada disso, tá? Mas aí eles chegaram em 11 toneladas. E mesmo assim é muito doido. Como que um indivíduo, ele ganha poucos metros ali de comprimento, ele cresce ali poucos metros, mas o peso dele sobe no absurdo, né? O próprio neótipo do Spinosaurus, que tinha ali, estourando, arredondando, 11 metros de comprimento, pesava 3,5 toneladas, a nossa estimativa atual para um Spinosaurus de 14,5 metros, que são as maiores estimativas aí, né, quase chegando nos 15, ela já sobe ali para 8 toneladas, velho. Então assim, o bicho cresce 3 metros, 3,5 metros por aí, e ele já ganhou o dobro de peso, sabe? Imagine se ele passasse das 15, chegasse aos 16 metros, quanto pesaria um espinossauro assim? Eu não sei, eu só sei que essa informação que está sendo passada aí, ela não é verdadeira, ela não é embasada, e ela não foi retirada do texto, ela foi feita por pessoas ali que só fizeram umas contas meio básicas, e não sei como elas chegaram nessa conclusão. Eu, pelo menos, não achei essa informação no texto e não achei em nenhum outro texto. Tá bom que eu li hoje e, né, eu não fiquei a tarde toda hoje procurando sobre isso, então posso estar errado, mas tudo que eu vi sobre as informações tá em Reddit, tá em blog aleatório, sabe? Então, isso não veio dos autores, isso não veio dos paleontólogos. Então, não caia nessa, sabe? Não é que, o Spinosaurus, então, droga, o Spinosaurus não foi bufado, nerfado de novo, que merda, não sobrou nada pra ele, velho. Coitadinho dele, velho. Não é sobre isso. A gente tem ali uma descoberta muito massa. É uma falange super robusta de Spinosaurus. Só que a gente não sabe o tamanho exato que esse indivíduo, quando em vida ali, né, em toda a sua proporção, se ele ia ter 16 metros como a galera tá supondo, se ele ia ter 11 toneladas como o povo tá falando, sabe? Não tem como saber, até porque os animais variam muito, né, à medida que vão crescendo, tem a variação individual, né? Então assim, a gente sabe de uma falange robusta para espinossauros, e isso já é um elemento que mostra que, sim, os espinossauros atingiram tamanhos e proporções, uma robustez grande, a falange é um indicador disso, realmente, mas não é um indicador diagnóstico de que ele tinha 11 toneladas, de que ele tinha 16 metros, a gente não sabe. Pode ser que o animal a quem essa falange pertence, essa falange grandona, ele tivesse, sei lá, 14 metros de comprimento, mas ele era um animal robusto. Então é um bicho de 14 metros de comprimento, mas que pesava 9 toneladas, sei lá, tô supondo, sabe? Pode ser que ele extrapolava os 16 metros também. Ninguém sabe. Vai ver, ele tinha 16 metros e meio. Mas ele não chegava a 11 toneladas, chegava a 10. Não sabe, não tem como saber. É uma falange. E a maioria das comparações de tamanho que você vai ver é basicamente a galera pega o esqueleto ali, uma reconstrução esquelética de espinossauros, e amplia ela até os 16 metros. Ou então amplia ela em 145%, sabe? Pronto, é isso. E a mesma coisa acontece para os casos do tiranossauro, né? Você tem ali o exemplo do fêmur, do Goliath, né? Que é o espécime mais foda, mais maromba, fortão de tiranossauros que nós temos agora. É um fêmur que tanto em comprimento quanto em largura ele é maior do que qualquer outro exemplar de tiranossauro que a gente conhece. Então realmente o apelido Goliath é bem merecido a esse espécime. Só que muita gente ficou falando, eu não sei em quantos por cento esse fêmur é maior do que os outros, né? Então vamos pegar a Sul, por exemplo. Finge que esse fêmur do tiranossauro é, sei lá, 3% maior do que o fêmur da Sul. Aí o que a galera faz? Pega o esqueleto da Sul e aumenta ele em 3%. Aí você tem um tiranossauro rex gigante ali de 13 metros e de 12 toneladas. Pá!
Tudo bem que o Tiranossauros, ele é um dinossauro muito bem estudado, que a gente sabe muito bem as proporções dele, mas mesmo assim não dá pra gente ter essa certeza absoluta de que esse Goliath, ele tinha, sei lá, 13 metros de comprimento e 12 toneladas. Vai ver, ele tinha menos que isso. Vai ver, ele tinha 12 metros igual a Su, 12 metros e meio por aí, mas ele era mais pesado que a Su. Isso provavelmente, em peso, em robustez, esse Tiranossauro com certeza era mais robusto. Mas não quer dizer que ele seria mais comprido ou, sei lá, talvez mais alto, não sei. A questão é que existe variação individual e não tem como a gente aplicar isso num desenho muito certo, né? Então é óbvio que essas comparações de tamanho vão ser só aumentar o tamanho do bicho ali proporcionalmente. Você pega o esqueleto e pronto, aumenta 1 metro a mais, aumenta 1 metro a menos. Aí, nossa, temos um gigante. Pode não ser bem assim, né? Muito provavelmente a gente está errado, mas é o que dá para fazer, claro. Só que assim, pense nas variações individuais. Vai ver esse tiranossauro, ele tinha esse fêmur totalmente robusto, mas o resto da perna podia ter uma proporção talvez equivalente ao da Su, sabe? Então ele só seria um pouco mais pernudo. O crânio dele a gente não tem, né? A gente só tem o fêmur. Vai ver, o crânio dele era do mesmo tamanho que o crânio da Su, não era tipo 3 vezes maior também. O fêmur é 3% maior. Não quer dizer que todo o corpo do bicho é 3% maior. É a mesma coisa com o Spinosaurus e a falange do bicho. A falange, ela é maior do que a falange do Neótipo, que é um bicho de 11 metros lá. A falange é 145% maior do que a falange desse outro bicho aqui. Não quer dizer que o bicho inteiro aqui, ele seja 145% maior do que esse. Não quer dizer isso. Porque os bichos têm variações individuais. Às vezes um bicho tem um pé maior que o outro. Às vezes um bicho tem um dedo mais comprido que o outro. Um dedo mais robusto. O focinho, a ponta do focinho é maior, mas o crânio é mais curto. Vai saber. Posso pegar um exemplo de nós mesmo. Você pode pegar um homem e uma mulher que eles calçam o mesmo número. Vai, sei lá, 38. Eles têm o tamanho do pé basicamente igual. Só que o cara tem 1,60 e a mina tem 1,75. E eles têm o tamanho do pé igual, mas variação individual, sabe? Eu sei que é um exemplo muito bobo, mas só pra mostrar pra vocês, tipo assim, quando vocês ficarem vendo essas comparações de tamanho na internet, de tipo, nossa, olha o novo Glow Up, o novo buff do Espinossauro, o novo buff do T-Rex, o buff do Gigantossauro e tal, não tem como a gente saber. Não caia nessas comparações de tamanho e pense que é verdade, tá? Hoje mesmo eu tive a prova, essa estimativa de espinossauro não foi dita aqui no artigo, não foi dita por ninguém, foi algo que surgiu na comunidade. A comunidade fez as contas, baseado em sei lá o que. Então, não é certeza. E aí, isso me leva também a falar sobre as lutas de dinossauro, né, gente? Porque toda luta de dinossauro é influenciada por quem é o maior, quem é o mais pesado. E eu só quero dizer, eu acho muito injusto quando a gente pega dois bichos que eles são totalmente desbalanceados, né? De um lado a gente tem o ser vivo, o ser extinto, fóssil pré-histórico mais bem estudado do mundo, que a gente sabe a força de mordida dele, a velocidade que ele corria, a taxa de crescimento de um bebê até um adulto, a variação individual de peso entre adultos, né? A gente tem vários espécimes de tiranossauro. E aí a galera quer comparar com Spinosaurus, Carcharodontosaurus, o próprio Gigantossauro, que a gente não tem nada. A gente não conhece esses bichos, a gente nem sabe a forma final desse inferno aqui, ó. Não conhece. Você vai pegar o Carcharodontosauro, a gente tem só parte do crânio agora dele. Não tem nada dos bichos, a gente não tem muito material atribuído a eles. A gente não sabe a verdadeira aparência, o verdadeiro volume, a robustez do bicho, o comprimento exato. A gente não sabe, é tudo estimativa. Essas lutas imaginárias, elas são só injustas. São só injustas e muitas vezes fica aí gerando rivalidade entre bichos que nunca nem conviveram, velho. Beleza, uma coisa é você ficar pensando, nossa, e se... É provável, né? É provável que tenha acontecido alguma vez ali do Carcharodontosaurus e do Spinosaurus que viveram na África no mesmo período, viveram no mesmo continente, nas mesmas terras. Eles devem ter se encontrado e talvez tenham tido ali disputas, né? Uma coisa é isso.
Agora você ficar pegando o tiranossauro e o giganotossauro viveram em continentes e tempos geológicos diferentes, não vai dar em nada, não vai dar em nada. É totalmente inútil, velho. Só pra acrescentar nesse vídeo também, eu não quero ser o cara chato, né, que fica proibindo luta entre dinossauros que nunca existiram, sei lá o que, né? A galera gosta de simular essas coisas, né? Inclusive a fauna pré-histórica com a fauna atual, né? Então, isso gera conteúdos e discussões interessantes também. A única questão que eu quero pontuar é que certas disputas aí que a galera simula, elas são meio injustas e não tem o que fazer a respeito, sabe? É claro que o tiranossauro, a gente vai ter muito mais embasamento para falar sobre ele do que se for para simular uma briga entre ele e o Carcharodontosauro, ele e o Pycnonemosaurus, ele e o Spinossauro, sabe? Tem muito mais coisa para falar dele, tem muito mais certeza do que se fala dele, é muito mais fácil desmentir informações como essa aí que eu apontei no vídeo. Nossa, o Spinosaurus com a falange gigante, agora ele tem 16 metros, a gente não sabe. Eu também não quero desvalidar essa estimativa. Eu disse que ela é falsa, né? Mas assim, eu não digo que ela é inválida, tá? Ela não é verdadeira no sentido de a gente tem certeza que essa falange corresponde a um indivíduo desse tamanho, desse peso, a gente não tem certeza. E ela não foi dita no artigo. É isso que eu pontuei no vídeo, tá? Não estou dizendo que ela não é válida. Ela pode ser uma estimativa até válida para Spinosaurus. Eu não acho absurdo o bicho ter 16 metros. Não acho. Aposto que sim, tiveram espinossauros com 16 metros, cresceram bastante, que tiveram pesos absurdos também, não duvido, tá bom? Só não tem como ter certeza disso. É diferente do caso do Goliath, porque a gente conhece os tiranossauros, então a gente tem muito mais certeza em estimar o comprimento, o peso do tiranossauro com base em um fêmur, do que para o espinossauro com base em uma falange, porque nem mesmo o comprimento, o peso real ali do espinossauro a gente sabe direito, a gente não conhece as proporções desse bicho. As proporções dele são revisadas em cada artigo que sai, em cada fóssil que a gente encontra mais do bicho, e isso vale para qualquer outro grande terópode. E eu não preciso nem falar que a vida pré-histórica, ela não é um cenário de Pokémon, né? Em que a gente fica bufando e nerfando os outros. Enfim, não é um jogo, né? Isso é uma coisa nossa que a comunidade faz. É claro que gera memes muito bons. Mas os bichos não estavam preocupados com isso, tá bom? Um Carcharodontosauro ali, mesmo convivendo com o espinossauro, não ia estar preocupado em entrar na água para matar ele. Ele ia fazer qualquer outra coisa menos isso, você pode apostar, né? Esse seria o último caso, porque ambos os animais, eles sabem o perigo disso, né? E enfim, não preciso ficar me explicando demais. Essa parte é só para acrescentar, porque achei que estava faltando ressaltar isso. Então, não desvalido nenhuma das coisas que eu trouxe hoje, não desvalido o tamanho aí do possível espécime gigante do tiranossauro e nem desvalido a falange nova e robusta do Spinosaurus, tá bom? Só não leve isso como verdade e fique alimentando isso em cenário de briguinha de dinossauro, sabe? Espere mais fósseis, espere uma pesquisa nova para você levar isso com confiança. É só esse ponto que eu queria chegar. Esse é um vídeo mais rápido mesmo, mas o que eu proponho, e eu acho que eu vou ficar aí desenhando, é... vamos pensar em alguma variação individual para esses bichos? Eu fiquei pensando, depois de ler esses artigos, em como eu faria uma arte de uma variação individual de tiranossauro ou de espinossauro, essas variações cranianas que eles poderiam ter. A gente sabe que o T-Rex tem variação craniana e variação de tamanho também. Por que não pensar isso para outros terópodes? Então, esse é o vídeo, tem mais nada para falar. E cadê meu jacaré? Cadê? Ele ganha de todo mundo, velho.